Dependência tecnológica é uma doença? Bom, a gente vai conversar mais sobre isso hoje. Eu sou Juliana Fernandes e a gente vai estar discutindo justamente sobre isso, sobre esse questionamento tão importante, né? Dependência tecnológica é uma doença, né? E aí, quero dizer olá, como é que vocês estão, né? Chegando aqui muita gente, que legal. Bem-vindos, gente. Bem-vindo, bem-vindas, bem-vindos, né? E bom, o tema de hoje para a gente discutir aqui no encontro com a Ju, sejam muito bem-vindos. Conseguem me ouvir, né? Me avisem, tá bom? Viu, Vitória? Viu, No? Oi, Dani, né? Muito bem-vindos. O questionamento é se hoje, né, nós já sabemos o que, para que e como, esse grande questionamento que gira em torno das dependências tecnológicas, como elas são compreendidas, como elas são entendidas, né, de modo geral, tanto pela sociedade, principalmente para você, que é psicólogo, ou até mesmo está na universidade ainda e está se formando nas áreas psis. Não é? Quando eu trago esse questionamento, vamos pensar nas discussões que giram em torno. Oi, Adriana, bom dia, né? Bem-vinda, tá? Então, dependência tecnológica é uma doença? Essa pergunta ela é muito impactante ao mesmo tempo. Ela vai estar atravessando várias abordagens, vários posicionamentos teóricos, inclusive como vocês vão estar operacionalizando isso no dia a dia. Vamos pensar que cada vez mais, vou trazer um dado de realidade, né? Psiquiatras, né, e pediatras têm acompanhado crianças e adolescentes, inclusive com a necessidade de ter um suporte, uma posição, né, ali às vezes interventiva e medicamentosa, diante de situações que cuidam, né, de determinadas dependências, determinados vícios. Na infância, na adolescência, Juliana, pois é. Quando o desenvolvimento neuropsíquico de uma criança e de um adolescente ainda está em formatação, é muito delicado o desenvolvimento, na verdade, uma posição que diagnostica uma psicopatologia. Por isso, trazer esse questionamento ele é muito importante, não é? Muito válido, porque a criança não necessariamente vai possuir, devido ao seu desenvolvimento e à sua relação com a fantasia, com a imaginação, com o discurso que está ali aprendendo a desenvolver, o adolescente também, uma série de situações. Oi, Laurinda, oi lá, Help, Valentina, como é que vocês estão? Tá? Arielle, sejam bem-vindos. Então, como é que tanto a criança como o adolescente vão ser diagnosticados diante de um contexto em que o próprio cérebro ainda está em desenvolvimento, durante toda a adolescência, não é? Área cinzenta e etc. Então é muito delicado quando a gente pensa num quesito diagnóstico, mas é bem importante a gente perceber que dentro de determinados contextos, quando a gente olha para um tipo de... Vou trazer para a questão biológica, né? Vamos falar de uma gripe, vamos falar de uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Que tipo de intervenção se toma quando você percebe um processo de adoecimento? Quando a gente vai para a área psíquica e subjetiva, a gente sabe que isso é mais delicado. A gente sabe que precisa de uma série de situações, porque nem toda dipirona vai dar para todo mundo para tratar a mesma coisa. E isso a gente está falando de tratamento, a gente está falando inclusive de abordagens. Existe um único, por exemplo, Nayane, existe uma única abordagem, ou a mais certa, ou a mais coerente, né, sobre como tratar determinada situação? É possível que a ciência hoje, a gente está falando do ano de 2021, ela tem uma trajetória que solidifique cada vez mais o que é uma intervenção mais rápida diante de determinado sofrimento ou determinado adoecimento, no caso. Vamos falar da história, né, que a gente vive em relação ao contexto pandêmico. Os tratamentos de início, quando não se sabia quais, quando se procurava construir, vamos criar uma vacina aqui para fazer, né, um aniquilamento desse vírus, vamos tratar aqui, vamos criar. E aí cientistas do mundo inteiro começaram a pesquisar e foram para os laboratórios e a gente vê hoje várias vacinas aí alcançando, né, a nossa população. Em alguns lugares com a velocidade muito mais rápida, em alguns lugares ainda muito lento, mas enfim. Oi, Jéssica, bem-vinda, tá? Então, quando a gente começa a perceber que a ciência se dedica a estudar e operacionalizar o tratamento de determinada patologia, a gente começa a descobrir, então, e a vislumbrar que existem abordagens e intervenções que podem cuidar de determinados estados de sofrimento. A pergunta de hoje que eu faço para vocês, né, até o tema do nosso encontro, é se a dependência tecnológica ela é uma doença. Eu vou falar um pouquinho mais dessa construção do conceito doença, né, saúde e doença.
né? O que envolve, então, o adoecimento? Para vocês que estão aqui comigo, o que significa esse adoecer? Então, tem tanto uma questão que ela é cultural e histórica, né? Que ela é localizada em determinada população, que, vou dar um exemplo. Em determinadas tribos, né, um pescoço mais elevado, ela pode significar um status de beleza, um status de, inclusive, superioridade de determinada população. Para alguns lugares, a gente pode bem saber que determinado tamanho do pescoço pode influenciar no desenvolvimento dos movimentos corporais, não é? E que aí a gente tem que ter aqui uma contraposição. O contexto, oi Alisson, meu lindo, Jéssica, o contexto, não é? Fora o contexto, a questão biológica, corporal e também subjetiva. Então, olhar para essa pergunta, se dependência tecnológica é uma doença, nos faz levar a toda uma série de discussões que no Encontro com a Ju, que a gente sabe que é uma proposta de estar aqui nesse momento durante 20 minutos juntos, né? É para a gente trazer reflexões e questionamentos de que até que ponto realmente a gente entende que a dependência ela já é um uso adoecido, um uso intensificamente, né, negativo, em determinada circunstância, qualquer que seja. Quando eu faço o questionamento em relação à dependência tecnológica, eu tenho então que olhar para o que é que está acontecendo, né? E aí a contextualização ela é fundamental. Durante muito tempo, determinados comportamentos ou hábitos sociais não foram considerados estados de adoecimento. Mas começou-se a perceber que talvez determinados comportamentos possam vir a levar a estados mais avançados de adoecimento. Oi, Deise linda, bom dia. Né? Um exemplo disso é quem nasce em cultura, na verdade, em lugares, né, mais tropical, por exemplo, o Nordeste do Brasil, qual é a cultura que se tem, né, de relação ao cuidado com a pele? Né? Em relação ao sol, ao protetor solar, quais as políticas de investimento, inclusive para a conscientização desse fenômeno? Lugares que têm mais frio, qual a necessidade, qual a discussão, o investimento, ou então em relação a esse cuidado com a pele? De modo global, o uso da tecnologia, diferentemente da pele, né, ela vai estar, sim, sendo também localizada, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem certas discussões mais avançadas em relação à conscientização da expansão de que nossos clientes muitas vezes já vivem esse contexto, mas nem despertaram ainda para que essa situação possa ser revertida. Não é? Eu estou em sofrimento, Juliana, porque talvez esse contexto... Oi, Magnólia, Kathleen, né? Que bom ver aqui colegas psicólogos, estudantes, alunos que foram universitários e hoje são psicólogos, que bom, né? Então, assim, gente, vamos conversar. A ideia é realmente trazer esse questionamento sobre o que é a doença, na verdade, né, se a dependência tecnológica é uma doença. Né? Então, fazendo esse contexto mais amplo do que vem a ser uma doença, do que é que se caracteriza, né? Então, tem tanto uma condição que ela é histórica e cultural, né, que vai estar ali demarcando, né, o que vem a ser algo que torna-se negativo ao longo de determinada população. Né? Fora isso, quando a gente vê comportamentos que vão limitar o desenvolvimento do indivíduo, a gente começa a despontar, então, que existem bloqueios relacionais. Quando que, oi Silvia, né? Como é que tá? Quando que talvez a gente perceba o desenvolvimento, vamos pensar de um adolescente, né? Que ele tem ali talvez algumas tarefas na sua rotina, desde a escola até a perspectiva de relação com a família, a relação com os amigos, a relação com a perspectiva do futuro, não é? Não simplesmente o que ele vai ser quando crescer, né? Aquela pergunta que é muitas vezes dita e às vezes mal dita, mal expressada, mal falada, porque se torna uma cobrança na vida da criança ou do adolescente, não é? E que se torna talvez uma promessa que talvez nem seja daquele adolescente, mas nesse processo de percepção, de desenvolvimento de percepção, esse adolescente precisa estar muito conectado a si. Então, em múltiplas relações, em múltiplas interações. Quando a gente percebe que acontece então a situação em que a tecnologia está roubando espaço, roubando a possibilidade do desenvolvimento relacional e interpessoal, né, desse adolescente, a gente pode estar vendo um comprometimento dessa relação de perspectiva de existência de si mesmo. O que significa isso, Juliana, quando você está falando? Né? Vocês que são estudantes de psicologia ou psicólogos que estão vendo aqui ou vão ver esse vídeo depois, vocês bem sabem desse momento, na verdade, dessa transição da vida, dessa construção de si mesmo. Né? E aí,
Qual é o momento em que, se nosso contexto possibilita a percepção de alguma coisa, por exemplo, o uso da tecnologia, o uso exagerado da tecnologia, como algo que beira, como que gera, como que tende, né, a um estrado de adoecimento. Quais são os tratamentos que existem aqui no Brasil? Essa pergunta é para nosso próximo encontro. Nesse primeiro momento aqui, é justamente olhar se essa compreensão ela já é levada em consideração e que muitas vezes está nos nossos consultórios, mas as famílias não sabem ainda que existe. A própria população às vezes não entende que usar o celular não é simplesmente somente positivo. Usar o celular a todo momento pode fazer com que o uso exagerado se torne um uso adoecido. E que o desenvolvimento daquele adolescente, daquela criança, daquele adulto, né, que talvez estivesse em múltiplas outras realizações de tarefas, talvez até mesmo no computador, mas se ele está aprisionado, ele não tem autonomia. Se o uso é realizado de modo adoecido, a gente vai perceber que a pessoa não tem condições de ser autônoma. E aí é bem interessante que a gente começa a perceber que o sentido do adoecimento não é simplesmente despontar ou fazer alguma coisa que outras pessoas não fazem. Não é simplesmente estar à parte ou então, oi Viana, bom dia, né? Boa tarde, boa noite para vocês aí quando vocês forem ouvir também esse momento do encontro com a Ju em outra situação, né? Em outra hora. É significativo então perceber que o processo de adoecimento ele está dentro de um contexto que ele é coletivo e singular. E que talvez aquilo que já aconteça hoje, embora não seja diagnosticado aqui na nossa cultura, né, não esteja aqui de modo tão simples e tão óbvio, em outros contextos a gente começa a perceber que isso já é tratado há muitos anos, há décadas. E aí, olhar para esse fenômeno, né, que muitas vezes está ali dentro da sua casa, desperta como um incômodo. Aquele menino passa muito tempo no celular. Aquela menina fica muito tempo no computador. E isso gera uma situação de desconforto, a Silvia colocou. Né? O excesso de tecnologia anestesia as pessoas, com certeza. O excesso de qualquer outra situação pode vir dificultar extremamente as relações. Da tecnologia, a gente começa a acreditar, né, que está em algum tipo de atividade, em algum tipo de ação. Que a gente, inclusive, tem até autonomia quando a gente está na internet. Ou então quando a gente está muito tempo no computador. A gente pode perceber isso, né, acreditando que essa operacionalização nos dá a sensação de sermos ativos. Só que muitas vezes essa atividade, ao longo do dia, ao longo da semana, ela vai revelando, e às vezes é lentamente que a pessoa vai descobrindo que aquilo que ela está agindo, aquilo que ela está fazendo na internet, produz determinados efeitos, mas não lhe gera autonomia. Não lhe gera a sensação de ter realmente cumprido uma tarefa que seria para si mesmo ou para outras pessoas saudável. E quanto do tempo, né? Quanto do tempo? Todo dia é entregue a um projeto que não necessariamente, quando eu falo projeto, é uma rede social, é um videogame, que talvez seja para o lazer, mas qual é o momento em que depois que se torna prazer, para além do prazer, se torna um aprisionamento e a pessoa não tem autonomia para que isso aconteça. Não consegue desligar, inclusive se relacionar com outras pessoas. E aí se torna impeditivo desse desenvolvimento. Oi, Paula, Bárbara, Rocicleia, Pietro, bem-vindos, gente. Fiquem à vontade. Quiserem comentar alguma coisa, tá? A gente vai conversando. E aí, dessa percepção do incômodo até a descoberta do que realmente vem a ser a patologia, ou seja, o estado do adoecimento, às vezes muita coisa já está comprometida, né? No caso, a Silvia está trazendo do limite, né, de colocar para a criança um determinado limite. E aí, Silvia, às vezes, né, pensando nessa questão com o limite, territorializar a aplicação, criar estratégias e métodos para que a criança, quando estiver no celular, ou ela esteja no computador, e o adulto também, eu não vou nem somente focar na infância, vou abrir essa discussão hoje para várias etapas da vida, né? Quanto que muitas vezes estar ali com o celular em mãos pode se tornar algo extremamente positivo, mas por não se saber utilizar de modo saudável, né, os acessos às tecnologias, se torna algo que se torna sim, né, se transforma num grande problema, num grande adoecimento. Vou dar um exemplo de uma relação conjugal. Oi Marlis, né, bem-vindo. Quando temos uma relação conjugal em que muitas vezes vocês podem, vamos lá, quem aqui nunca foi num restaurante, quem aqui nunca foi passear numa praça, numa praia, numa montanha, numa rua,
e não viu casais sentados, mas cada um olhando para os próprios celulares sem nenhum tipo de interação, eles dois, né? Qual é o momento e quais os rituais, né, que vai acontecendo em que acontece uma desconexão ali do momento presencial para que a tecnologia ocupe um espaço que talvez ali naquele momento não seja prejudicial, mas ao longo do tempo ela vai se tornando uma questão queixosa dentro das relações. E aí não se passa a ser percebido dentro das próprias relações amorosas. Outra situação, por exemplo, que a gente deve levar em consideração é na velhice. Quais os idosos na vida de vocês? Maiara acabou de entrar, né? Enzo também, Marles. Quais idosos que vocês conhecem que têm ali uma aptidão, uma habilidade e conseguem utilizar a rede social, uma tecnologia, né? Vamos falar do smartphone, por exemplo, ou tablet, que está ali jogando, dá paciência a qualquer outro jogo, né? E que muitas vezes não exerce a tolerância, bora lá, com as outras gerações. Crianças, netos, os próprios filhos, os próprios outros idosos que convivem consigo. Então, toda essa mudança de rotina, que vai desde a gente fica aqui, né? Oi, André, bem-vindo, né? Naquele momento em que você está na intensa conexão e que vai se desvinculando das pessoas com você convive, com o passar do tempo, você pode ter de modo muito direcionado uma situação em que você está tendo muita dificuldade, inclusive, de voltar-se a relacionar-se, a se conectar com as pessoas, né? A Silvia disse que aqui em casa é proibido em todas as refeições. Quando saímos também, deixamos o telefone sobre a mesa, mas só para ver se entram ou não mensagens de prioridade em massa, né? Silvia, você tocou num ponto importante. Às vezes, a família ela consegue fazer esse acordo. Ó, celular aqui não, né? Nos quartos não, na cozinha não, tablet não. E é interessante que eu tenho acompanhado crianças, adolescentes. Vou dar um exemplo de idosos. Não, de idosos eu acabei de dar, vou de uma pessoa adulta no mercado de trabalho, né? Ela diz, Juliana, no meu trabalho eu não posso usar o celular. E aí eu fico muito angustiado porque eu sei que o mundo está acontecendo, cheio de informações lá fora, todo mundo se comunicando e eu aqui estou preso num trabalho porque eu não posso saber o que é que está acontecendo, eu não posso estar com o meu celular na mão, meu celular não me prejudica, né? Então eu estou pensando em pedir demissão em relação a isso. Porque eu estou me sentindo violentado do meu direito de me conectar e saber das informações do que está acontecendo no mundo. Mas como eu ainda não posso pedir demissão, o que é que acontece? Eu disse que eu tinha um problema renal que tinha que ir no banheiro várias vezes. Hoje meu celular está escondido e ele fica, né, fica no lugar em que eu posso acessar quando eu vou ao banheiro. Eu estou falando de uma pessoa de 29 anos de idade, que tem uma trajetória profissional, que tem uma trajetória de autonomia na vida, mas quando se percebe nesse contexto em que se sente angustiado porque não consegue estar sem saber como estão as comunicações e a relação com o mercado de trabalho que impôs essa norma, isso pode gerar um confronto. Isso pode gerar um desemprego, isso pode gerar um conflito interno muito forte, isso pode gerar crises de ansiedade muito intensamente. Então, toda essa conjuntura de que a tecnologia, né, o uso, a dependência da tecnologia, ela é vista como uma doença, sim ou não? O que é que vocês acham, né? Na vida de vocês, já está interferindo na vida de vocês? Então, esse momento, quando a gente começa a perceber que precisa ter sido, né, precisa ser cuidado, precisa ser vivido de modo muito atento. Oi, Ivone, bem-vinda, Maria, Giovana, Campos, né? William, Ana, bem-vinda, gente. A partir do momento que você começa a perceber, então, né, que a dependência de uma tecnologia, ela está ali interferindo nas tuas relações, interferindo no teu ambiente de trabalho, interferindo na tua capacidade de produzir, inclusive de gerar sentido para a vida, a gente está falando de uma composição contextual, mas uma composição que reverbera também em efeitos psicossociais, biológicos. Juliana, o que é que você está falando? O que é que significa isso que você está falando? A partir do momento que você está no seu trabalho, que lá é proibido o uso da tecnologia para você se informar e saber o que está acontecendo, e isso, de certo modo, te gera angústia, vai te gerando tensão, te gerando crise de ansiedade, isso pode reverberar desde comportamentos de agitação até mesmo de isolamento, né? Não dou mais para ficar aqui. E aí qual é o lugar que você vai sentir à vontade para estar? Então essa conjuntura toda começa a se transformar numa grande bola de neve de possibilidades de múltiplas comorbidades. O que significa isso? De adoecimentos relacionais, né,
até mesmo da dificuldade mesmo de se disponibilizar e encontrar outra pessoa, né? A Yara colocou: eu faz um bom tempo que o celular é continuação de mim. Sou aposentada, ainda bem, né? Yara, o uso cada vez mais da tecnologia, ela começa assim a fazer parte da nossa vida, né? Quem aqui fica à vontade quando sai sem levar o celular? Ou então quando passa 24 horas sem internet, né? Silvia colocou: acho muito interessante. Eu não sinto a necessidade de acompanhar as notícias. Nós temos grupos prioritários. Você sabe que trabalhamos com tecnologia, focamos exatamente, né? Olha como são vertentes diferentes, né? O foco, a priorização. Eu vou abrir aqui a minha tecnologia, o meu smartphone, até mesmo a televisão, gente, né? Vou olhar aqui e aí eu me importo com tal notícia, com tal contexto, é a hora da minha programação. Se você consegue fazer um manejo nesse dia a dia para dar conta dessa relação que venha a ser, né, o modo mais saudável possível, maravilha. Mas quando você começa a perceber que está totalmente aprisionado a, né, eu digo que muitas vezes no consultório, eu atendi algumas pessoas que elas se sentiam muito limitadas e inseguras. E durante muito tempo, algumas pessoas diziam: Juliana, eu só consigo sair de casa quando eu levo minha cartela de Rivotril. Né? Eu só consigo sair de casa quando eu levo uma medicação que eu tomo, né? Que eu tenho ali, que eu sei que se eu tiver uma crise vai me segurar e eu não vou cair. Eu estou falando de adoecimentos, inclusive, que vão estar ali relacionados a um estado de dependência e insegurança muito intenso. Eu estou dando exemplo de uma pessoa que já é medicada. No caso de uma pessoa que, por exemplo, faz uso do celular, do tablet ou da internet, porque pode estar conectado também no relógio, enfim, né? E que é tão forte que eu preciso estar nessa conexão para dar conta de me sentir bem, que aí, eita, não, Juliana, se eu não tiver internet eu não vou porque eu vou bugar, né? Olha, a Yara colocou: eu deixo de ir para certos lugares que não tem Wi-Fi. Triste. Acabou de realmente confirmar isso que eu estou dizendo. Cada vez nós estamos percebendo que realmente as nossas tecnologias fazem parte da nossa vida, mas quando que muitas vezes a tecnologia ela se torna tão importante que a gente não usufrui outras condições, outras possibilidades, porque isso se torna altamente inimaginável. Como assim eu vou passar um final de semana que não vai ter Wi-Fi? Como assim? Então a gente está no momento do não saber. Essa relação de dependência, né, que pode nesse momento ser um incômodo, pode ser uma relação ali de cumplicidade, de lealdade. Meu aparelho está aqui comigo, né? Se alguma coisa acontecer, eu posso estar aqui. E aí uma coisa é a gente estar na fila de um banco, né? O tempo está ali parado, aquela sensação de que faço aqui, e aí eu vou olhar algumas coisas que são interessantes. Ok? Outro momento é quando você deixa de usufruir, de descobrir relações, de descobrir outros lugares e outras experiências, porque não, o celular não vai estar, a internet não vai estar liberada, né? Ó, Silvia colocou também: mas trabalhamos com vários players de locais diferentes, né? Então não gosta de sair sem o celular porque temos compromisso. Exatamente. O celular, o tablet, o relógio, os e-mails falam de que quando mais, né, nós temos essa alternativa, né? Vamos ver aqui. Não somente o lazer, eu ali posso, na fila do banco, me distrair, o tempo passar mais rápido, eu vou usufruir disso, mas também é uma relação de trabalho, né? Exatamente, nós sabemos que cada vez mais é uma relação, principalmente no contexto pandêmico, é uma relação de trabalho. Para os nossos filhos se tornou, né, para muita gente, o lugar que se estuda cada vez mais, né? A aula se transformou online para muita gente. Muitos cursos, pós-graduações e graduações estão nesse momento de decisões, seremos híbridos ou não, porque as matrículas foram no campo da presença, mas hoje esse outro universo possibilita isso. Fazer, por exemplo, pós-graduações em outros países, outros tipos de formações. Quando que nesse momento, inclusive, né, Joana, Felipe também entraram agora, a autonomia de decidir qual é o momento que eu vou parar para estudar, qual é o momento que eu vou assistir essa aula, qual é o momento que eu vou fazer uma call e fazer uma reunião de trabalho, né? E eu vou decidir algumas coisas. Então a relação com o tempo também ficou muito mais fluida. A decisão de como você operacionaliza a sua tecnologia ficou muito mais fluida. Te dá, sim, a ideia de que essa autonomia é totalmente decisão sua. Só que muitas vezes
na sutileza dos incômodos que começam a se apresentar, está ali em sua raiz um processo de instalação de processos de adoecimento, em que cada vez mais, você que é estudante de psicologia já deve ter estudado um pouco sobre isso, já deve ter observado, ou então quem está nos estágios já vendo a situação, ou que você é psicólogo, deve ter visto no seu campo de trabalho que muitas relações já estão mais indisponíveis, que algumas pessoas não conseguem estar à vontade mais livremente com outras pessoas. Desde o uso da máscara, até porque a grande autonomia de conexão com o virtual, ela possibilita outro tipo de relação, que a partir do momento em que alguém discordar de mim, eu excluo e pronto. A partir do momento em alguém que não faz parte mais desse diálogo e dessa conversa, eu vou romper. E aí não precisa nem citar Balmo, né? Não precisa nem citar outros teóricos para a gente olhar para as relações cada vez mais gelatinosas. Né? Quando acontece o conflito em que muitas vezes você no mercado de trabalho tem que operacionalizar e ter uma tomada de decisão. Se você cada vez mais está se privando de relações sociais e, embora isso, está em conexões com o campo do virtual, e isso não está sendo equilibrado, você pode estar num lugar que gera nesse momento uma sensação de conforto e alívio, mas você começa a perceber que isso está se tornando um grande emaranhado de situações que você talvez não tenha grandes autonomias. E a situação e o contexto dos processos de adoecimento, né, já são nomeados. Podem ter, inclusive, algumas conexões. No encontro de ontem, né, a Ivânia colocou o uso da tecnologia imprescindível nos dias atuais. Né? Exatamente, não é abrir mão, não é simplesmente dizer não vou usar. Meu filho não usa, não usamos no dia tal, né? Mas sim como a gente percebe que o uso passa de um uso saudável para um uso exagerado a uso adoecido. Quando que você talvez numa privação, quando que você talvez nessa tomada de decisão em não sair, não passear com o marido ou com qualquer pessoa que seja, né? Até mesmo trabalho, né? Porque não tinha, não tenho, não posso ficar com meu celular na mão, então não tenho Wi-Fi, não vou. Né? E isso se torna uma resposta pronta e rápida. Qual é o lugar hoje que não tem mais Wi-Fi? Né? Qual é o lugar? E aí a gente ainda encontra? Talvez. Mas não é uma proposta de ficar todo mundo agora desconectado do Wi-Fi, desliga a internet. Não, a questão não é essa. A questão é perceber se em algum momento você está em um contexto de uso adoecido da tecnologia. Porque isso pode estar acontecendo e isso não foi ainda percebido por você. Muitas vezes faz parte de queixas centrais. Muitas vezes, dentro do consultório de psicologia, faz parte de uma queixa central de uma circunstância que faz parte de um grande sofrimento da vida do seu cliente e você, como psicólogo, como psicoterapeuta, não ainda conseguiu perceber como operacionalizar essa ajuda, essa intervenção. Né? Ivânia colocou, quando é excesso, né? Mas o excesso é o grande problema, exatamente. Podemos comparar a alimentação, que é essencial, só com grande quantidade nos traz problemas. Ivone, tem um país, tem vários lugares que já tratam, né, a dependência tecnológica quase que uma linguagem, né, no sentido de comparação aqui para o contexto brasileiro da nutrição alimentar. Né? Uma dieta, né, um uso moderado, né, o que é que eu uso mais pela manhã, pela tarde, pela noite, eu vou ficar agora em jejum direto, né? Então tem abordagens, quando a gente for ter um momento para falar sobre as abordagens de tratamento, né, eu vou trazer para vocês. Existem lugares, por exemplo, a Pensilvânia, que traz essa discussão. Quando você compara com a alimentação, exatamente, tem lugares que trazem essa lógica, e algumas abordagens nesse sentido. Eu vou fazer um manejo de algo que faz parte ali, hoje um pouquinho de cada vez, né? Como? Porque já eu posso de repente me deparar com um problema que é a obesidade ou um problema que é o uso exagerado que dificulta as relações, dificulta o desempenho de projeto, desempenho de alguma tarefa, desempenho relacional. Né? E aí, quando eu falo de se sentir prejudicado nesse contexto, estou falando de sofrimento psíquico também e comportamental. Né? É não conseguir lidar, por exemplo, com problemas, com condições porque começa a se tornar inábil na situação. Eu não tenho mais habilidade para isso, eu não tenho mais tolerância para isso. E aí a minha tolerância é para estar mais disponível para a tecnologia. Só que aí no campo da existência social e relacional, a civilização ela precisa existir, né? Para que a gente inclusive saiba quais são os nossos espaços também no campo virtual. E aí, falando um pouquinho sobre esse contexto, né, em que a dependência tecnológica ela pode ser vista como um adoecimento, como uma doença,
né? A gente sai desde a perspectiva, né, do incômodo para aquilo que reverbera e realmente se torna um problema dentro de uma relação conjugal, dentro de uma relação, né, profissional, dentro de uma relação entre amigos, né? Porque muitas vezes já na escola a criança que não tem, vamos trazer para o adolescente, não tem acesso, ele está ali passando por bullying, porque como assim sendo sua mãe não deu ainda o celular para você, né? E há lugares que tem uma condição ético, na verdade econômica, muito diferenciada, que às vezes o play é muito cruel, às vezes o intervalo é muito cruel. Às vezes a fala do quantas vezes você foi para Disney e não fui se torna muito cruel, porque nem toda criança, nem toda pessoa tem esse tipo de acesso. E a marca do celular, às vezes, se torna uma imposição. Tem que ser tal tipo de celular, tal tipo de situação, né? Olha, então, desde essa discussão, o que vem a ser, Juliana, existe um diagnóstico, existe como a gente operacionaliza, a gente descobre, então, o que vem a ser, né? Que tipo de doença é essa? Como é que está lá no Manual de Diagnóstica e Estatística dos Transtornos Mentais? Como é que está no DSM, né? Bom, é tão importante, nesse momento, parar para a gente refletir sobre quais os contextos que estão, né, que os nossos clientes, os nossos pacientes nos consultórios. E aí eu vou abrir agora um outro exemplo. Se você é uma psicóloga escolar, né, que você está atendendo, você está ali acompanhando o desenvolvimento de toda uma geração naquela escola e que muitas vezes o uso do celular, ela está sendo ali burlado, dependendo da escola, se impede. Outras escolas faz uma mediação, né? Quando você impede, você está ensinando outras coisas, né? De modo ditatorial, você pode estar ensinando, né, estratégias para burlar alguma decisão. Então, qual é realmente o efeito ali, direto, naquilo que, naquela prática, está sendo investida. Então, bora lá. A gente pode se perceber que o transtorno, né, de controle dos impulsos pode também estar ali, envolvido na situação. Eu tenho uma situação, uma necessidade, eu não consigo controlar esse impulso e eu tenho que saber o que está acontecendo naquela rede social. Eu tenho que saber como é que está a vida daquela pessoa, que aquela pessoa talvez seja importante para mim ou não. É interessante que eu tinha uma cliente durante um tempo, né, que ela trazia o seguinte: Juliana, tem uma pessoa que não gosta de mim, que ela vê tudo que eu faço. Aí, como é que isso me afetou? Eu comecei essa pessoa não fala comigo, desde a adolescência ela não é minha amiga, teve um momento de discussão, né? E aí, de repente, ela começa a ver as minhas coisas. Aí eu comecei a ver as coisas dela. E aí eu descobri que, vez ou outra na história, ela dava uma piada em cima daquilo que eu dizia. Juliana, eu não consigo mais ficar sem ver o story daquela pessoa. Veja que a situação é tão real que eu estou dando um exemplo de alguém que está fixado em olhar a vida de uma pessoa que não lhe faz bem, né? Inclusive que lhe gera sofrimento, porque ela vai procurar o que é que aquela pessoa está falando mal dela. Infelizmente, isso gera muito mal-estar. Isso reverbera em situações de confronto, de violência, não é? De muito desgaste. Olha, Yara colocou dizendo que tem um transtorno bipolar, que o psiquiatra pensa sempre que ela diminui o uso, isso que não é bom demais, mas está difícil. Yara, realmente, o acompanhamento para você, né, fazer um manejo desse uso, porque muitas vezes, não sei se vocês já viram, tem um dos feeds aqui, que eu inclusive estava direcionando para a relação com a infância, mas cada vez mais discutindo para qualquer idade, né, o uso excessivo das tecnologias, o uso adoecido da tecnologia, ela está falando que muitas vezes ela está ocupando um espaço, está aliviando uma angústia, ela está ali fazendo um meio de campo para que a gente não olhe outras situações que talvez tenham conexão e gere também mais intenso sofrimento. Não é o seu caso necessariamente, mas existem tantas situações, como esse exemplo que eu dei há pouco tempo, de alguém estar se sentindo preso a se conectar a uma vida de alguém que lhe gera uma angústia, lhe gera algo que não lhe faz bem, não é? Quando você olha esse cenário e você percebe, né, que tem uma parede que dá choque, você fica levando choque, né, e você não consegue se libertar disso, isso fala, não é, de subordinação, isso fala de relações tóxicas, isso fala de estados de adoecimentos sociais, não é? E utilizar as tecnologias
é um direito de todo mundo, mas a gente precisa ter expertise para que esse uso e esse direito seja saudável e não uma porta, né, que nos dê choque, ou que nos tranque, ou que nos aprisione como uma jaula, né? Então, existe também um diagnóstico transtorno de jogo da internet, quando que ali, vamos falar de um exemplo de pessoas que têm a necessidade, né? Não é nem a necessidade, mas o desejo, a vontade de se tornar vitoriosos. E é muito bom você competir, e quem gosta de competir, gosta de ganhar, eu preciso finalizar essa fase, eu preciso, né? Eu preciso ganhar esse jogo. E eu preciso estar em primeiro lugar. Então, quanto que muitas vezes não está até no primeiro lugar, permite com que você se envolva em alguma coisa, né? Quanto que esse questionamento ele é importante quando a gente percebe que nem nós somos somente o sujeito do sim ou do não, ou então vai variando, ou então do poder, né? Das relações de poder, das relações de decisão, que às vezes o jogo pode proporcionar. A gente ganhou, a gente conseguiu. Oi, Cássio, oi, Nica, Daila, Charlane entrando, Henrique, João, Elo, né? Alana, Pri, ok? Gabriela, abraço em vocês todos. Então, o uso, a intervenção, né, ali a todo momento, como você, psicólogo, vai dar conta, né? Como é que você está se capacitando, esse fortalecimento para acolher pessoas que trazem esse contexto, porque ele é real, né? No encontro com a Ju de ontem, né, a gente teve relatos de psicólogos que foram escrevendo aqui, dizendo o quanto que isso todo dia está ali nos nossos consultórios, ou mesmo na escola, e que você é psicólogo, precisa fazer uma mediação desse uso, e que aí como é que acontece? Se você não despertou ainda para como psicólogo, para como ser humano, né, para alguém que se percebe nesse contexto, fortalecer o teu trabalho, fortalecer a tua condição profissional para cuidar de outras pessoas. E isso é muito importante. Porque quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente vê que no Brasil ainda poucas temáticas, poucas áreas, poucas formações existem em relação à dependência tecnológica. Então, se você, né, começa a perceber que inclusive isso pode ser um campo em que você como psicólogo se dedicando, né, se formando, e isso pode melhorar a tua condição, a tua relação de trabalho. Isso pode, inclusive, aumentar as tuas condições de faturamento no teu espaço, seja na clínica, né, seja no espaço público ou privado, que vai desde a qualidade, a condição econômica do seu trabalho, melhore. Vamos buscar justamente essa informação. Hoje a gente conversou, né, no encontro com a Ju sobre esse grande questionamento se, bora lá, a dependência tecnológica é uma doença. E aí a gente chega a essa conclusão, não é? Que todo o contexto precisa ser observado, não é simplesmente um pré-julgamento de valor. Eu tenho que saber quem estuda, quem trabalha, quem está ali nas conexões, mas quem com o desenvolvimento dessas relações está, né, tendo dificuldade de outras relações e interações. Tudo tem que ser visto e sempre por um profissional que tenha trajetória e condição de lhe acompanhar. Não é simplesmente dizer que fez um curso de 2 dias e já sabe fazer tratamento determinado. Não. Nós estamos na era de cada vez mais olhar para as qualidades, não é, e os investimentos da nossa profissão. Então, se você é universitário de psicologia, né, venha para cá que todo dia a gente vai falar isso, sobre esse assunto. Se você é psicólogo e está vendo que ali na sua realidade precisa se respaldar, precisa estudar, precisa aprender mais sobre isso, se formar, para que o seu trabalho seja mais seguro, mais estável, tenha mais qualidade, inclusive retorno financeiro, todo dia a gente vai estar aqui conversando sobre isso, né? Nós sabemos que não é simplesmente um diploma, pelo contrário. Não é simplesmente dizer, olha gente, eu me formei. Não, não. O diferencial é todo dia que se faz, não é bom? Então, amanhã, a gente às 11 horas se encontra no novo encontro com a Ju, que a gente tem a previsão de sempre ser somente 20 minutos, mas acaba que a gente se encontra 30 minutos, está passando. Mas a ideia é ser algo bem pontual, de curtíssimo tempo, para a gente ter aquela interação e deixar ali com vontade, quero mais. Então, beijo a todos. Obrigada pela participação de todo mundo, tá? Contem comigo e a gente se encontra amanhã. Beijo, gente!